foi pra cima, invadiu tudo, quebraram tudo, gente. Teve quebradeira, briga feia. A notícia que acaba de ser confirmada é que várias pessoas ficaram feridas, policiais ficaram feridos, tsunami, caos. Neste exato momento eu vou trazer todas as informações reveladas sobre essa notícia que, assim, gente, deixou o Lula completamente desesperados. Uma multidão de esquerdistas completamente revoltados com Lula da Silva, decidiram invadir tudo, quebrar tudo. A notícia que acaba de chegar é que teve feridos, policiais foram feridos. Eu vou trazer todos, gente, caos, gente, tá? O caos. Eu vou trazer tudo atualizado, inclusive tem imagens, vou fazer igual da Atena, né? Vou colocar imagens aqui na tela para vocês verem tudo o que aconteceu, gente, tá? O trem tá pegando fogo, gente, tá? Outra notícia que eu vou trazer também em todos os detalhes, gente, tá? Acabou de sair aqui uma bomba sobre impeachment de ministro Alexandre de Moraes. Bomba acaba de explodir sobre impeachment do ministro Alexandre de Moraes. E esta notícia, gente, abalou as estruturas do judiciário nesse dia de hoje. Vocês vão entender por que é que eles estão desesperados, gente, tá? É outra informação que eu vou trazer também em todos os detalhes e destaques. E deputado federal acaba de revelar o maior escândalo dentro do governo Lula. É daquelas notícias que vocês não vão ver passando no Jornal Nacional, no Fantástico da Vida. Mas tem um deputado federal que descobriu, revelou, jogou a lama do ventilador, mostrou para um Brasil inteiro. E é uma bomba contra Lula da Silva, gente, tá? Tudo isso e muito mais eu vou trazer a partir de agora nesse boletim aqui para todos vocês. Rapidamente, só não esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e compartilhar o vídeo o máximo possível que vocês puderem. Vamos que vamos, já aqui dando início aqui já com as informações. Continuando, gente, tá? Tem mais agora ela, nossa queridíssima Ana Paula Henkel, tá? Diz que a discussão do ministro André Mendonça Toffoli. Essa discussão, gente, tá? Do Dias Toffoli e André Mendonça, eu coloquei no último vídeo que eu postei no canal. O último vídeo aqui no canal tem a briga na íntegra, tá? Completinha. Sem cortes. A briga do Toffoli junto com o André Mendonça, o clima esquentou, a chapa esquentou lá dentro do STF, teve briga feia, dedo na cara, teve voz alterada, teve tudo que tem uma discussão lá entre os dois ministros, André Mendonça e o Dias Toffoli, né? E a Ana Paula Henkel detonou, gente, tá? Diz que a discussão entre o ministro André Mendonça foi música para os ouvidos, porque, gente, o André Mendonça peitar o Dias Toffoli ontem foi, assim, algo inimaginável. André Mendonça perdeu a paciência e Ana Paula Henkel disse muitas verdades aqui nesse vídeo sobre essa questão. Vamos lá. Paula, na verdade, eu vejo essa discussão como música para os nossos ouvidos, porque nós estamos cansados daquela coisa toda, dos altos elogios, e um elogia o outro, e mais, Vossa Excelência, o cabelo do senhor tá lindo, e olha, estávamos cansados daquilo, porque parecia um clube. Com toda a vênia, o Toffoli usou essa frase umas 3 vezes, com toda a vênia, né, gente? Vamos lá, tem mais. Lindo, e olha, estávamos cansados daquilo, porque parecia um clube. Parecia um clubinho, todos ali se elogiando o tempo inteiro, fora dos autos. Eu acho que é difícil a gente escolher um ponto da primeira turma, do STF, da segunda turma, que tenha chamado mais a atenção nos últimos anos. Eu acho que todo mundo tem alguma memória, mas para mim, é difícil esquecer aquele momento em que os ministros estavam na primeira turma, conjecturando, falando sobre a pena do presidente Bolsonaro, entre risadas. Vossa Excelência, eu coloquei 3 meses a mais, eu coloquei 26 anos e 3 meses, e Vossa Excelência colocou 27 anos, então eu vou chegar até, eu vou fazer aqui, vou abrir uma exceção e vou concordar com Vossa Excelência. Finalmente, nós estamos vendo discordâncias, nós estamos vendo debates, nós estamos vendo o que nós queríamos ver. Porque se eles têm uma Constituição que é um norte jurídico e ela não está sendo respeitada, ou decisões que, porventura, elas possam trazer alguma discussão jurídica, até pelo devido processo legal, se foi respeitado ou não, a Corte estava completamente perdida
Essa coisa da autoafirmação o tempo todo. Então, Paula, eu não vejo nem como um embate ou como uma discussão, mas como música para os nossos ouvidos, cansados daquela patota se autoelogiando o tempo inteiro e a Constituição e o país sendo colocados em segundo plano. Tá aí, gente. Ana Paula Henkel rasgou o verbo, né, com os ministros que ficaram fazendo piadinhas, né, quando ele estava ali falando sobre o tempo de prisão do Bolsonaro, né, uns, você colocou 27 anos, mas deixa eu fazer diferente, deixa eu colocar 3 meses aqui a mais. Ficava fazendo piadinha, gente, tá? Coisa que a gente jamais imaginaria, né, assistir ministros do STF fazendo, gente. Meu Deus, aquele julgamento do Bolsonaro virou um deboche. Tá? Fazem questão de mostrar que é um deboche aquilo ali, gente, tá? Triste, lamentável. E nem o ministro Luiz Fux aguentou, pediu para sair, foi para a segunda turma. Como é que aguenta aquilo ali, aquelas piadinhas, sabe? Falas em tom jocoso, aquilo ali, gente, pelo amor de Deus. O ministro Luiz Fux fez muito bem em sair daquele ninho de cobras ali que era da primeira turma. Aí foi para a primeira turma, logo no seu primeiro dia, o que acontece? Treta, gente, tá? André Mendonça foi para cima do ministro Dias Toffoli. A treta foi feia. Coloquei aqui no vídeo anterior para vocês, assistam. Vamos lá, gente, agora é a vez dele. Caio Coppola, ele fez de novo, gente. Fez ontem e hoje fez novamente. Caio Coppola detona o governo Lula e diz que eles são contra um projeto de lei que aumenta a pena para líderes de facções. Vocês acham que isso aqui é o pior que o governo Lula está fazendo? Calma, que o Caio Coppola descobriu algo aqui, acabou de expor. Vocês vão ver que, na verdade, o governo Lula é muito pior do que a gente imaginava. Só assistam, vejam só. Olá, doutor Zé Eduardo, saudações à nossa audiência. Muito engraçado ver qual que é o perfil, né, dos acontecimentos que, na opinião do governo, caracterizam vitórias. Portanto, quando você volta ao status quo ante, para o governo Lula já é uma grande vitória. Assim, se houvesse uma redução nas tarifas, coisa que ainda não aconteceu, para 10%, seria uma grande vitória. Quando, na verdade, a situação inicial era uma tarifa zero. Né? Se você começa a estabelecer um relacionamento com o presidente da maior potência do mundo, isso também é uma grande vitória, sendo que isso já devia estar implementado há no mínimo alguns meses. E agora da mesma forma, o governo tinha um projeto de lei leniente, brando, complacente com a criminalidade. O Congresso Nacional, atendendo ao apelo da população, buscou a expertise, a experiência, o know-how, a qualificação técnica de um dos seus melhores quadros em segurança pública do parlamento, né, que é o capitão Derrite, e isso obviamente é uma derrota retumbante para o governo, porque é evidente que passando o projeto pelas suas mãos, seja qual for o texto final, ele será infinitamente menos brando, menos complacente, menos leniente com a criminalidade do que o projeto original. Portanto, tratar pequenos recuos como se fosse uma vitória, me parece, de certa forma, um exagero. A situação ainda é muito pior para o governo, até porque, pelo que eu entendi do imbróglio todo, e até peço assistência do Dr. Zé Eduardo, caso ele esteja mais atualizado, porque realmente são muitos acontecimentos se desenrolando e de forma até um pouco atabalhoada, né? Não parece tanto uma articulação política, mas uma bateção de cabeça. O que eu entendi é que a oposição e também a relatoria e o Congresso como um todo abandonou as suas pretensões de mexer na legislação federal, a lei promulgada inclusive sob o governo que o Dr. Zé Eduardo fez parte em 2016, e por meio de um novo substitutivo, criar o que eles chamaram de marco legal do crime organizado no Brasil, uma lei autônoma. E essa lei, aí sim, contemplaria novos tipos penais, como, por exemplo, domínio e exploração de território. Então, aquela história de você, aquele comportamento mafioso, né, de prestação de serviços, que na verdade, obviamente, são roubados, né? Então, o tal do gato net, esse tipo de coisa. O uso de armamento exclusivo dos militares, isso também seria agravado. As ações que caracterizam aquele novo cangaço, então, o uso de explosivos, as técnicas de guerrilha utilizadas nesse tipo de criminalidade e um aumento sensível nas penas, além do que prevê, por exemplo, os crimes hediondos. Então a gente está falando de penas de 20 a 40 anos que são cumpridas aí no sistema penal federal, pelo que eu estou vendo aqui. Então isso significa o quê? Sem visita íntima, sem auxílio, reclusão, com todas as conversas, inclusive com advogados, monitoradas. Isso é para desarticular, obviamente, a liderança criminosa. E também essas penas iniciando em regime fechado e o cumprimento dessas penas, ao invés de 40%, como é o caso dos crimes hediondos, elas têm no mínimo 70%
100% de cumprimento em regime fechado, podendo chegar a 85% nos seguintes casos: quando são os líderes de facção, quando são criminosos reincidentes ou quando o crime provoca a morte de uma pessoa vulnerável, como idosos, crianças. Então, a crítica que havia à jurisdição conflitante, esse tipo de coisa, eu acho que isso daí foi superado nesse novo modelo que foi proposto, e as propostas do governo também, isso é importante frisar, desculpa me estender, mas elas foram incorporadas. Então, descapitalização dos bens. Gente, expôs tudo, né, gente? Sempre Caio Coppola nos mínimos detalhes, pega a matéria. O que eu gosto do Caio Coppola é que ele vem, fala e mostra as provas, gente. Ele fala, aconteceu isso e isso, mostra as provas. E os esquerdistas aqui, ó, do lado, fica o quê, né, gente? Tá com essa cara, olha a cara dos esquerdistas aqui, só ouvindo verdades, né? Caio Coppola vem e expõe mesmo, gente, tá? O que eu posso dizer para vocês? A incompetência do Lula para lidar, né, com segurança pública. E o que eu estou escutando aí nos bastidores é que esse tema segurança pública vai custar muito caro para o Lula em 2026, na eleição de 2026, gente, tá? Esse é o tema que tem potencial para derrubar e destruir o Lula. E com as notícias que vão sendo divulgadas, aí vocês vão entender por que é que eu estou dizendo isso aqui para vocês, gente, tá? Vamos lá, continuando. Agora ele, gente, tá? Silvio Navarro acaba de desmascarar o Hugo Mota, gente, tá? Silvio Navarro, da revista Oeste, acabou de desmascarar o Hugo Mota sem dó e nem piedade. E tem a ver com aquele projeto, tá? Que tá aí sobre a relatoria do Derrite, da antifacção, gente, tá? Vocês não têm noção do que o Hugo Mota teve coragem de fazer. Graças a Deus, hoje existe rede social e os jornalistas, né, corretos, que fazem trabalho de excelência, vêm e mostram toda a verdade. Hugo Mota foi desmentido, foi desmascarado. Vejam só nesse vídeo. E olha, Piotr, de forma muito cordial, já que você discordou do meu ponto, eu não confio no Hugo Mota. E se você confia, não sei, eu não confio no Hugo Mota. O Hugo Mota foi eleito com 444 votos para a presidência da Câmara dos Deputados para aprovar a anistia aos presos políticos do 8 de janeiro. Tem relógio parado até hoje, esperando a anistia ser votada. Tem pai, tem mãe, tem avô, tem avó. Eu não confio no Hugo Mota. O Hugo Mota precisa do aval e da bênção do Supremo Tribunal Federal para fazer tudo, porque ele é um frouxo, ele é um presidente fraco. Portanto, eu acho que a linguagem corporal dele, e eu me referi a isso, demonstra que ele está visivelmente desconfortável por ter de contrariar os patrões dele, que é o PT, na figura do Lula, e o STF. Quer complementar? Não, acho que não há discordância disso. A minha questão é, eu estou pegando os fatos que eu ouvi do próprio deputado Derrite. Esse é um fato, ele me contou. Não houve ainda uma mudança de curso por parte do Hugo Mota, porque convenhamos, não acho que teria problema em fazer essa mudança de curso se essa pressão existisse, se ele não tivesse essa convicção. Em algum momento eu vou até que os fatos me mostrem outra coisa. Claro, o Hugo Mota não foi adiante do projeto da anistia, isso é gravíssimo, ele fez essa promessa. Tem uma entrevista dele em que ele disse. Aí houve tudo o que aconteceu na questão da anistia, lamentavelmente esse negócio está parado. Agora, nesse momento eu acho que se houvesse isso, ele já teria recuado. Já teria recuado. Diga, Silvio. Vamos dividir a tela aqui porque não é verdade isso, Piotr. Infelizmente vou ter que discordar. Mas o que não é verdade? Eu não entendi. O Hugo Mota, em momento algum, apoiou esse PL do Derrite. Ele fez um acordo com o governo para tentar acomodar as coisas. E ele tem a direita pressionando hoje dentro do Congresso de uma forma muito grave, porque a sociedade brasileira, Piotr, não quer mais a bandidagem mandando. A sociedade quer que o PL do Derrite avance, aliás, com um texto muito mais duro do que esse texto vai passar. É disso que se trata. O Hugo Mota não está fazendo concessão nenhuma. Esse cara é um frouxo. Se ele não fosse frouxo e frágil, ele teria aprovado a anistia, ele teria honrado compromissos. Não dá para aplaudir o Hugo Mota. Tá, tudo bem. Bom, eu estou olhando os fatos e até agora são as informações que eu tenho. Eu não posso fazer futurologia ainda. Mas eu não consigo fazer futurologia. Vamos esperar, porque é um fato novo, é um projeto novo, eu preciso aguardar. Eu conheço o Congresso Nacional, você sabe disso. É um problema que vai ser resolvido amanhã, né? Sim. Terão que resolver isso aí. Se eles colocarem em votação, porque também é uma discussão que pode ser empurrada para a semana que vem. Se não colocar em votação, já é uma medida. O Silvio Navarro ficou furioso, né, gente? Tá? O outro jornalista, ele começou a querer passar, né, pano pro Hugo Mota. Gente, eu, assim, sinceramente, assim, pro Piotr, cara, passar pano pro Hugo Mota, deu uma derrapadinha, né, gente? Tá? Mas coloque aqui embaixo a opinião de vocês. Mas aí, Silvio Navarro expôs, no meu ponto de vista, expôs a verdade, gente. O que o Hugo Mota fez? Cumpriu promessa, né? A anistia tá lá, agora esse projeto de lei da antifacção, que tá nesse imbróglio aí,
Gente, vocês podem ter certeza absoluta que o Hugo Mota não faz absolutamente nada sem o aval do Lula da Silva. Tanto é que nos últimos discursos que o Hugo Mota faz aí, né, pelo país, ele já tá falando que o Lula vai ganhar em 2026, que o Lula já tá reeleito, que o Lula já... Vocês acham que o Hugo Mota ia fazer algo que contrariasse o Lula da Silva? Tá aí, gente. Será que vai ser colocado mesmo para votação? Será que ele vai colocar mesmo em pauta? Bom, gente, tá? Eu só acredito vendo, porque eu acho que realmente o Hugo Mota é um frouxo, concordo com o Silvio Navarro, e eu acho que se o Lula fizer uma ligação, ele vai e desiste de tudo, assim como ele fez com a anistia, que estava prestes a ser colocada à votação. Do nada, aconteceu lá um jantar na casa do Alexandre de Moraes e o cara voltou completamente ao avesso. O homem voltou transformado, mudou da água para o vinho. Eu acho que agora, não sei, gente, tomara que aconteça, né? Tomara que aconteça aí uma reviravolta. O Hugo Mota vai, coloca esse projeto de lei antifacção para ser aprovado, para ser votado, mas, gente, tá? Eu não sou muito entusiasta com o Hugo Mota, não. Vou ser muito sincera com vocês, gente. Eu sou mais pé no chão com relação ao Hugo Mota. Vamos lá, gente. Agora, informação sobre impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Talhaferro, gente, tá? Ex-assessor que está sofrendo uma perseguição ferrenha, pede o impeachment de Moraes no Senado, gente, tá? Porque o que está acontecendo com o Talhaferro, gente, tá? Abre precedentes para a gente interpretar isso, que pode ser uma perseguição ferrenha. Vamos entender aqui, ó. O advogado Paulo Faria protocolou ontem um pedido de impeachment contra o ministro Alexandre de Moraes do STF no Senado Federal. A representação é assinada por Eduardo Talhaferro, ex-assessor de Moraes no TSE, e agora réu em uma ação no STF. A PGR o acusou de vazamento de dados sigilosos no caso da Vaza Toga. De acordo com o documento obtido em primeira mão pro Oeste, o ministro é acusado de suspeito e impedido. Ou seja, o motivo para estar pedindo impeachment, porque ele é suspeito e impedido para atuar nos processos que envolvem Talhaferro. Isso porque o ex-assessor responsável por revelar a existência de um gabinete paralelo no TSE conduzido por Moraes. O departamento perseguiu a direita na eleição de 22. A defesa sustentou que Moraes é simultaneamente acusado, vítima, inquisidor e juiz, o que viola o princípio do juiz natural e configura crime de responsabilidade previsto no artigo 39, no inciso 2 da Lei 1079/1950. Então, ele utilizou a lei para pedir o impeachment do ministro Alexandre de Moraes, porque, segundo ele, o Moraes é vítima, né, juiz, um monte de coisa aqui, né, gente? Meu Deus do céu. Acusado, ele é acusado, vítima, inquisidor e juiz ao mesmo tempo, né? Ou seja, ele é vítima e juiz. Se o cara é a vítima, como que ele pode julgar? Eu fico imaginando, gente, os juristas internacionais, os advogados, os juristas lá da Itália, tendo acesso aqui a essa informação de que ele é a vítima e o juiz ao mesmo tempo. Eu acho que os juristas lá devem ficar em estado de choque. Vamos lá, porque tem mais. Agora, gente, nova atualização sobre o caso do prefeito o Manga, gente, tá? Polícia Federal, ele que foi afastado do cargo recentemente, gente, tá? O prefeito de Sorocaba, aquele prefeito TikToker que tem um grande alcance nas redes sociais, está incomodando a esquerda, porque se tiver muito alcance nas redes sociais, incomoda a esquerda. Ano que vem é ano eleitoral, gente, eles estão derrubando todo mundo, tá? Eles estão usando tudo que for possível para derrubar. Quer derrubar Bolsonaro, quer derrubar Eduardo Bolsonaro, quer derrubar Gustavo Gaia, quer derrubar agora que entrou aqui, agora o próximo alvo. O Manga, gente, tá? Vamos lá, vamos entender aqui a notícia. A Polícia Federal apontou que o prefeito afastado de Sorocaba, Rodrigo Manga, do Republicanos, apontou ele como um líder de uma organização criminosa investigada por corrupção e lavagem de dinheiro em contratos públicos no município. O afastamento determinado pela Justiça na última quinta-feira, 6, tem duração de 180 dias, ou seja, 6 meses afastado, gente, da prefeitura.
Segundo documentos obtidos pelo portal G1, os crimes teriam começado logo no primeiro mês da gestão de Manga, em janeiro de 2021. O grupo, sob sua liderança, teria atuado para favorecer empresas e organizações específicas por meio de contratos com a prefeitura. No relatório, a PF afirma que o prefeito e o líder do grupo criminoso investigado, principal beneficiário das práticas delitivas que ora estão em andamento, o afastamento do cargo foi considerado necessário para interromper os crimes que estão sendo praticados no âmbito da administração pública municipal. Contratos de publicidade são apontados como fachada. A Polícia Federal identificou que a celebração de contratos de publicidade simulados como principal mecanismo para ocultar a origem ilícita dos recursos. Segundo os investigados, as contratações foram firmadas entre a empresa 2M Comunicação e Assessoria de Cilange Rodrigues Frate, mulher de Manga, e pessoas jurídicas ligadas a outros investigados. Em relatório, a polícia afirma que os contratos não passam de ficção, uma estratagema elaborado com a finalidade de reinserir na economia formal os vultuosos valores de origem ilícita. O esquema teria movimentado cerca de 450 mil por meio da empresa Simpark, estacionamentos e mais 780 mil com uma entidade religiosa. Parte dos pagamentos era realizada em parcelas mensais. Inclusive, ele gravou vídeo recentemente dizendo: olha, estão armando contra mim, isso tudo é uma armadilha, estão armando contra mim para me derrubar, porque ele agora quer se candidatar, né, gente, tá? Deputado federal, Senado, quer candidatar aí para ser um parlamentar lá em Brasília. E essa notícia tem incomodado muita gente. Ele está dizendo: olha, eu sou completamente inocente, vou provar a minha inocência. E ele está dizendo que estão armando uma armadilha contra ele, para derrubá-lo. Então, assim, gente, a Polícia Federal está ali pegando as informações. Será que essas informações são fidedignas? Dá para confiar nessas informações, nessas provas? E ele está dizendo que é inocente. Então, assim, até que prove o contrário, ele é inocente, né, gente, tá? Vamos lá agora, gente. Invadiram tudo, gente, tá? Invadiram tudo, quebraram tudo, teve pessoas feridas e o Lula entrou em desespero, gente, tá? É exatamente sobre a Flop 30, gente. Segundo dia de Flop 30, tem confronto após cerca de 50 pessoas tentarem invadir área restrita. Quando é matéria aqui do jornal O Globo, eles são bem bonzinhos, né, gente? Mas vamos mostrar realmente a verdade do que é que aconteceu? Indígenas e manifestantes ligados ao PSOL, que é esquerda, de extrema esquerda, invadem sede da COP30 em Belém. Ou seja, gente, tá? Manifestantes indígenas de esquerda, ou pior, de extrema esquerda, acabou com o evento do Lula, gente, tá? Destruiu a COP30 do Lula. Eles invadiram tudo, quebraram tudo. Inclusive tem até imagens do momento em que eles quebram ali na hora de entrar. Tá aqui, ó, vou colocar aqui agora na tela aqui para vocês. Vejam só isso aqui, gente, tá? Ó. Inclusive, gente, tem imagens do momento, tá, em que eles invadem, uma multidão, gente, tá? Invadiu a COP30, quebraram, logo de início já entrou quebrando, foi para cima dos policiais, confrontavam, teve um caos total, teve policial machucado, a informação foi divulgada. Meu Deus do céu, gente, tá? Revoltados, essa multidão aqui de indígenas e manifestantes estão revoltados e furiosos com o Lula da Silva com relação a toda essa questão da COP30. Vamos ver. Agora aqui, gente, tá? É o ponto em que vocês vão reparar que eles já chegam quebrando tudo. Quebra aqui as portas para entrar. Quebraram, gente. Foi uma quebradeira. Vejam só. Tá aí, gente, tá? Quebraram
tudo, quebraram tudo, gente, tá? Essas foram as imagens que foram divulgadas. Tá aí, gente. Essa é a filmagem do momento, do início, tá? Do momento em que eles entraram, né? Que, ó, veja imagens de quebra-quebra na COP30 em bloqueio, com bloqueio no local, gente, tá? Que situação vergonhosa. Agora, quer saber a vergonha que o Lula tá passando? Vejam só isso aqui. Tumulto na COP30 ganha destaque na imprensa internacional. Ou seja, essa quebradeira, esse tumulto, essa invasão, que eles invadiram mesmo a COP30, virou manchete, virou notícia internacional, gente. O Lula virou vergonha internacional. O evento do Lula, né? A confusão iniciada por manifestantes de esquerda. Inclusive tem gente dizendo aí que o Lula foi traído, né? Poxa, manifestante de esquerda. Eles esperavam que isso acontecesse de manifestantes aqui de direita, né? Para destruir o evento do Lula, para acabar com o evento do Lula, mas não, gente, tá? Dizendo eles foram traídos porque foi gente de esquerda, né? Do PSOL, que é partido lá do Boulos, gente. PSOL, Boulos, gente, tá? Essa questão de invasão é um problema, né? Tá aqui, ó, uma confusão iniciada por manifestantes de esquerda em uma área restrita da cúpula, né, da COP30 na terça-feira, ganhou uma ampla repercussão nos jornais do exterior, no segundo dia do evento. Ativistas indígenas e integrantes do coletivo junto do PSOL entraram em confronto com seguranças da chamada Zona Sul, numa tentativa de invadir o local. Na verdade, não tentaram, eles invadiram o local, né? Portas de entrada foram quebradas, manifestantes foram contidos. Em nota, a ONU diz que investiga o caso e 2 seguranças ficaram feridos. Gente, a ONU foi quem escolheu o Lula, né, aqui para comandar esse evento. Eu acho que a ONU, gente, deve estar desesperada, arrependida até o pescoço de ter colocado o evento grande como esse sobre responsabilidade do incompetente do Lula. O jornal por que a ONU está tão preocupada? Porque virou manchete internacional. É vergonha do Lula, é internacional. O jornal britânico Telegraph noticiou o episódio dando ênfase ao uso da violência pelos ativistas, manifestantes indígenas armados por cacetete. Gente, manifestantes indígenas esquerdistas, tá? Do PSOL, esquerdistas, armados com cacetetes, invadem a COP30 no Brasil. Diz o título da publicação. Meu Deus, que vergonha. A Rede France 24 informou que dezenas de manifestantes indígenas invadiram. Gente, meu Deus do céu. Ou seja, né? Na Inglaterra, no britânico, né? A França. Meu Deus, que vergonha, gente. Que vergonha pro Lula isso aqui. Eu tô chocada, gente, tá? Com isso aqui. Tá aí, informações. Logo de cara, ele, gente, tá? O nosso queridíssimo, destemido e corajoso deputado federal Maurício Marcon, que é um dos poucos que tem coragem de revelar o que ele acabou de revelar aqui e lá, gente, tá? No plenário da Câmara pro Brasil inteiro, gente, tá? Maurício Marcon expôs escândalo do governo Lula para o Brasil inteiro. Assista que vocês vão entender, gente, tá? Presidente, enquanto a maioria da deputaiada, principalmente da esquerda, estão lá na Flop 30, que pelo que parece foi criada mesmo pra turma aí passear e sabe-se lá mais o que, né? A gente não vai entrar no mérito do navio lá que o Lula alugou pra sua amada Janja ir lá desfilar, né? Pagando milhares e milhares de reais do dinheiro do povo brasileiro. Mas mesmo longe de Brasília, Lula e a bancada do tráfico conseguem prejudicar o país. Hoje deveria ser votado o projeto que equipara as organizações criminosas, como o PCC e o Comando Vermelho, a organizações terroristas. Mas adivinhe, povo brasileiro, qual que é a postura de Lula e sua bancada do tráfico? São contra o projeto, obviamente. E aí a gente precisa relembrar como o nível desse pessoal é baixo quando a gente fala em coerência. A gente tem aqui a reportagem da Globo, obviamente veículo oficial patrocinado com recurso público, que chamou os vândalos do 8 de janeiro
de terroristas bolsonaristas. Pra Globo, aquela turma que tinha gente com Bíblia na mão, gente vendendo algodão doce, são terroristas. A CONTAG, que é uma das maiores, aliás, a maior organização criminosa que roubou o dinheiro de aposentado, também chamou os vândalos do 8 de janeiro de terroristas. Eles sim são terroristas. E a Gleisi Hoffmann, presidente ad eternum do PT, que agora tá lá no ministério, também chamou os integrantes que participaram lá do quebra-quebra de terroristas. Para eles, quebra-quebra é terrorista. Mas a mesma Gleisi, presidente, disse que governo é contra equiparar facção a terrorismo. Governo Lula é contra equiparar facção a terrorismo. A mesma facção, caros brasileiros, que através de drones jogou bomba em policiais e moradores. Para o PT e para a bancada do tráfico, isso aqui não é terrorismo. Se alguém tem ainda dúvida, que não foi suficiente ver os presos comemorando a vitória do Lula, ver o Lula usando o boné do CPX, se você ainda tem dúvida, depois que Lula disse que esses caras aqui são vítimas, os usuários são responsáveis pelos traficantes que são vítimas dos usuários também. Que a bancada do tráfico defende terrorista, marginal. Pense um pouco. Olhem hoje aqui o que está acontecendo. Pessoal, essa imagem do Lula utilizando aqui o boné do CPX, muito provavelmente durante a campanha de 2026, essa imagem aqui vai ser impreterivelmente proibida de ser veiculada, tá? Eu, assim, gente, eu aposto as minhas fichas de que canais, youtubers, jornalistas, digitais influencers que queiram, Nicolas Ferreira, se tiver a intenção de utilizar essa imagem aqui, ó, do Lula, utilizando o boné do CPX lá na campanha de 2026, gente, eu tenho assim 99,999 de que eles vão derrubar essas postagens que utilizarem essa imagem aqui. Então, olhem bem, gente, tá? Não esqueçam, porque em um determinado momento, lá durante o pleito eleitoral, isso aqui deve ser proibido utilizar durante a campanha contra o Lula. Assim como foi proibido utilizar, né, coisas que envolveram Lula, Nicolás Maduro durante a campanha, muitas coisas foram derrubadas, vídeos, postagens foram derrubadas. Não pode ligar o Lula ao ditador Nicolás Maduro. Então, assim, o Lula vai se perpetuando aí no poder, com a ajudinha aqui, outra acolá. Interessante, né, gente? Tá aí, gente, tá? Gleisi Hoffmann, Lula e a petezada que dizia que o pessoal do 8 de janeiro eram terroristas, agora os criminosos lá das facções, Comando Vermelho, PCC, não, esses não são terroristas, jamais, não, eles não são perigosíssimos, não são assassinos, não, tá? Não são ladrões, não, né? Lavagem de dinheiro, não, gente, não pode ser, ali não é terrorista, mas o pessoal do 8 de janeiro, aqueles sim são muito perigosos, são de alta periculosidade, não pode estar junto ao povo, tem que estar na cadeia, eles são perigosos, né? Enquanto que uns e outros ficaram aí se lamentando, né? Luciano Huck, Lula da Silva, o pessoal que... né, a família lá do pessoal dos criminosos que perderam suas vidas, parece que vai ter até um bolsa, tipo uma espécie de Bolsa Família para as famílias lá dos criminosos que perderam a vida. Então, assim, gente, claramente o Maurício Marcon expôs a podridão do Lula e dos companheiros do Lula, gente, mas sem dó e nem piedade. Isso aqui, ó, você não vê passando num jornal nacional.